Olá, eu sou natural da cidade de Santa Luz, no Piauí. Nasci e me criei nesta cidade, e por ser uma cidadezinha pequena no sul do Piauí, existem poucas oportunidades de emprego por aqui. E eu queria sair muito da minha cidade, mas a falta de dinheiro me impedia de o fazer. E mesmo com pouco dinheiro, eu tinha um sonho de morar em Brasília ou em São Paulo. E com isso, desde os 16 anos, eu trabalhei com tudo. Trabalhei com venda de salgados na rua, catando latinhas e tudo que dava para poder juntar grana. E foi assim por anos, até que recebi um convite interessante. Uma vaga de emprego que me pagaria muito. E daria não só para a viagem, mas pagaria também o aluguel de uma kitnet e tudo mais para os primeiros meses. O emprego era uma vaga para vigiar uma obra por apenas um mês. E segundo o rapaz que estava me contratando, 2 dos 3 vigias noturnos haviam largado o cargo e um deles havia desaparecido. O rapaz não me contou pelo que eles haviam desistido, só me contou que eles tinham desistido. E por conta disso, eles tinham até cancelado o contrato com a empresa que fornecia os seguranças e passariam um mês sem seguranças. Então, estavam contratando pessoas diversas. Era um bom emprego. Passar a noite num recanto de obras, fazer rondas de 2 em 2 horas e relatar se algo acontecesse. Além disso, eu recebia 2 visitas de uma equipe de polícia para me ajudar na segurança do local. O salário era muito bom, porém não tinha porte de arma de fogo e nem uniforme. Era somente um local, uma lanterna e um cacetete. Bem, mas para mim estava ótimo. E para completar, tinha aquilo de passar a noite toda acordado. Mas mesmo assim, eu aceitei o cargo. A obra era a reforma de um cemitério privado que pertencia a uma funerária. Eles estavam exonerando alguns corpos e relocando as covas. E além de fazer algumas capelas dentro do cemitério para colocar alguns outros corpos, por conta disso, precisavam de vigia o tempo todo. E muito disso por conta da localização do cemitério, pois o mesmo se localizava na parte mais afastada da cidade e bem próximo da mata. E por conta disso, poderiam propiciar a aparição de animais silvestres, ou até pior. E como o caso de alguns comentários em que as pessoas da cidade dizem que alguns macumbeiros estavam rondando por lá para roubar órgãos. Acho que por isso esses macumbeiros poderiam ter assustado os seguranças. Enfim, eu estava chegando no primeiro dia de trabalho. E eu também era mais novo que o segurança do dia. O cara que me passou as instruções de como andar naquele lugar era um senhor de uns 40 anos. Parecia muito experiente e de fato era. E depois de me falar como acionar as luzes e como caminhar de maneira segura naquele lugar, o senhor ainda me deu uma última dica. Dica essa que salvaria a minha vida. Ele estava saindo já quase fora do cemitério. Então disse que se algo aparecesse e eu tivesse que me salvar, eu deveria pular dentro de uma das covas, onde teria um corpo mais velho, e colocar ele sobre mim. E rezasse para que tudo aquilo desse certo. Eu meio que ri dele. Disse que tudo daria certo e que eu não tinha medo dessas coisas.
Bem, os dias foram se passando e quase nada acontecia. Eu vi até algumas pessoas rondando o local. Não sei se eram os ditos macumbeiros que as pessoas falavam, mas os assustei batendo com o cacetete nas pás de ferro gigantescas das retroescavadeiras que haviam ali. Bem, eu já estava acostumado a trocar o dia pela noite. Havia até recebido elogios do dono da empresa de segurança. Bem, eu estava muito feliz com isso. Mas acontece que uma certa noite de lua cheia, a maioria das covas já haviam sido fechadas e os mausoléus estavam quase todos construídos. E já era de fato o fim da obra. E eu já iria receber no dia seguinte. Mas aquela experiência não me passaria impune. Eram quase meia-noite, quando eu estava fazendo a terceira ronda da noite. Estava caminhando por entre as covas do fundo do cemitério, quando ouvi algo correr do lado de fora do muro. Pelo barulho, parecia ser algo ou alguém muito pesado. Mas mesmo assim, seja lá o que fosse, ainda era muito rápido. Era algo como um cão ou um boi. Bem, nada muito absurdo, porém era muito rápido. Eu corri para a parte da frente do cemitério para poder ver do que se tratava. Entretanto, quando aquilo sentiu a minha presença, aquilo parou. E seja lá o que fosse, era algo inteligente. Então, eu vi uma silhueta somente da parte de cima. E pelo que eu via, era algo muito grande. E não consigo estimar a altura daquele bicho. Mas era grande e peludo. E até aquela hora eu não sabia do que se tratava. E achei que de fato era algum daqueles macumbeiros. Bem, e foi aí que eu cometi o meu maior erro. Caminhei devagar até a parte onde havia as retroescavadeiras. E aquele bicho vinha caminhando como se estivesse me sentindo. Bem, eu não sei se aquilo me via, mas aquela coisa me acompanhava a cada passo. E se eu andava, ele andava. E se eu parava, ele também parava. Eu simplesmente bati várias vezes na pá da retroescavadeira. E aquilo saltou o muro num movimento só. As luzes internas estavam acesas. E eu vi. Eu posso jurar que vi com os meus olhos. Era um animal imenso. E os olhos daquela coisa eram amarelos. O seu corpo era cheio de pelos na parte de cima das costas e cabeça. E o restante era pelado. Não tinha muitos pelos nas partes de baixo. O focinho e rosto pareciam muito com o de um ser humano. Bem, fiquei ali estático, olhando aquela criatura imensa me olhar de pé, próximo ao muro. Eu sabia que correr não era uma opção. Então, comecei a olhar ao meu redor para procurar uma maneira de me salvar. Lembrei da dica do velho guarda que havia me passado as instruções. Procurei rápido com a visão algum lugar para pular. E não muito longe dali achei uma cova funda. Nem reparei se eram das covas novas ou não. Saí correndo na direção daquele lugar. E quando já estava até perto, aquele bicho me alcançou. Senti as suas garras pontiagudas perfurar a minha carne.
Era como se um tipo de ácido corroesse a minha pele. Gritei alto de dor. E aquela criatura fedia muito mais que os vários corpos que estavam ali para serem exumados. E numa tentativa desesperada de me salvar daquela coisa, eu me virei com as poucas forças que tinha e enfiei o cacetete dentro do olho da criatura. Aquilo me soltou e começou a gritar como se fosse uma pessoa. Corri até a guarita e a tranquei. E aquele animal ainda rondava por ali. Ele rosnava e dava socos na porta. Para reforçar a segurança, eu coloquei uma grande cadeira de madeira maciça que tinha dentro da guarita, ali na porta. Entrei para debaixo da mesa e fiquei ali aguardando a polícia aparecer para a segunda visita noturna, como era de costume. E nunca uma hora demorou tanto a passar como aquela hora que eu estava esperando a polícia. O meu sangue estava escorrendo por minhas pernas. E eu já estava ficando sem forças. E foi logo que ouvi um carro se aproximar. Também ouvi aquela criatura correr para longe. E em seguida, a voz de um dos policiais que estavam ali. Gritei de dentro da guarita e eles vieram ao meu socorro. Bem, eu fui interrogado sobre o ocorrido e contei que eu havia sido vítima de um lobisomem, mas eles não me levaram muito a sério e ficaram insistindo para eu contar a verdade entre aspas. E diziam que se eu mantivesse essa versão do meu depoimento, em que eu havia sido atacado por um lobisomem, eu seria conhecido na localidade por ser louco. E isso poderia não ser muito bom para mim. Bem, acabei mudando a versão do depoimento, inventando que arrumei uma briga com um cara que parecia ser algum tipo de macumbeiro. Na manhã seguinte, eu recebi o meu pagamento. E na mesma semana, eu saí daquela cidade. E hoje, faz mais de 10 anos que eu não volto à cidade de Santa Luz. E faz mais ou menos o mesmo tempo desde que me encontrei com o lobisomem do cemitério. Boa noite.